Tamires do Resenhando Sonhos e essa é a parte 2 do meu update sobre como estão indo as leituras do meu 12 pra ler em 2019. Durante o Veda, eu liberei a primeira atualização, onde eu falei sobre os 7 primeiros livros que eu tinha lido dentro desse desafio, sim. Até o terceiro mês, terceiro mês, eu já tinha lido 7 livros, o que foi uma experiência muito bacana e me deixou ainda mais no gás pra fazer essas leituras. Daí, durante o mês de abril, eu li Jane Eyre. Seria o 8º livro dentro dos meus 12 pra ler em 2019 e eu vou começar então esse vídeo compartilhando com vocês quais foram as minhas impressões. Se você assistiu o vlog da maratona de Páscoa, onde eu comentei sobre essa leitura, que foi onde eu falei, você já sabe quais são as minhas opiniões, mas eu quero deixar registradinho aqui também, porque é um livro que eu tava esperando alguma coisa diferente dele, que ele não entregou pra mim, mas ao mesmo tempo é um livro que eu entendo o porquê dele estar entre os livros em que ele está. Não sei se é claro pra vocês. Eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade de processar essa parte de que mesmo quando você encontra várias coisas num livro em que você não curte, ou você tem a posição de criticar, que é o fato que eu vou fazer aqui com Jane Eyre, a leitura também foi incrível, porque é uma obra clássica, é uma obra longa, é uma autora que eu não tinha entrado em contato ainda, e é uma história carregada. Então é claro que passar por essa jornada foi algo que me marcou, e eu consigo enxergar a história como uma grande história, mas teve alguns pontos em que a história não alcançou as minhas expectativas, ou não se sustentou enquanto comentários que eu tinha ouvido sobre ela, enfim, e é nesse aspecto que eu quero focar aqui pra conversar com vocês. Eu li esse livro na edição da Zahar, que é uma edição comentada, e logo no início a gente tem uma introdução falando sobre a importância desse livro pra época. Esse que é um livro considerado com a pegada meio gótica, então ele tem esse tom sombrio, essa coisa melancólica, de sofrimento. E a pessoa que faz essa introdução, ela fala sobre o cunho empoderado da Jane Eyre, e até dentro da causa feminista e tal, porque a gente tem muito dessa coisa dentro do romance de época, ou romance histórico, de apresentar a fala que a gente tá lendo, algumas mocinhas, essas mocinhas são à frente do seu tempo, ou seja, pessoas que não estavam satisfeitas com as regras sociais da época, mulheres principalmente, e que queriam algo diferente para suas vidas, principalmente nesse momento em que elas eram casadas com muito jovens, com pessoas que eram escolhidas para elas, que não necessariamente elas tinham direito ao amor, elas não tinham direito de escolha, se elas não fossem ricas, elas tinham que casar com alguém pobre, porque rico não casava com pobre, então várias coisas assim. E aí, eu entrei dentro de Jane Eyre, eu achei o começo muito interessante, a parte da infância dela, as reflexões que ela faz, né, e ver ela crescendo, se tornando essa personagem que quer ir a algum lugar fazer alguma coisa. E aí quando ela chega na casa desse cara, que é um cara que vai aparecer logo depois da história, ele trata ela meio como você é só uma empregada e você é uma mulher que não sabe de nada. E aí ela começa a dar algumas drops de inteligência, e aí ele presta atenção nela porque ela é inteligente, mas ele segue tratando ela mal. E aí depois ele começa a tratar ela como uma propriedade, depois ela descobre que ele tá mentindo. E aí, o que acontece é um relacionamento obsessivo entre os dois personagens, um sobre o outro. Ela de querer estar com ele porque ele foi o primeiro cara que deu atenção pra ela em toda a vida dela, e ele por querer ter ela porque ela era inteligente. Mas esse ter ela dele é uma coisa possessiva, sabe? É uma coisa de você é minha. Isso persiste, sabe, ao longo do livro. Daí a Jane Eyre vai ter, né, um twist ali, onde ela vai querer outras coisas e parará. E assim, eu não vou contar o final do livro pra vocês, mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque pra mim ela teve esse rompimento ali, onde ela quebra esse ciclo de não vou me submeter a isso, e depois ela meio que volta pra aquele mesmo ponto e fica ali. Sendo que ao longo do caminho do livro ela tinha dito que ela queria algo mais da vida dela, que ela não ia conseguir ter uma vida pacata, quietinha num canto, que ela precisava de conhecer o mundo, viajar, não sei o que lá, blá blá blá. E aí ela meio que esquece tudo isso. Enfim, e aí eu acho que a coisa que eu mais sentia falta foi de ver um romance avassalador, mas não assim, meloso e bonitinho e não sei o que, parará. Pode ser um romance avassalador gótico, não tem problema. Aliás, o estilo gótico, ele é muito confundido com uma coisa triste, sad e obsessiva e louca, sabe? Mas existem autores que conseguem transformar o estilo gótico em algo muito divertido, como por exemplo a Shirley Jackson. Cria umas histórias muito doidas e que tem sempre um drops ali de diversão, e os personagens são malucos e tem obsessão, você
não entende muito bem o que tá lendo e tá tudo. Mas mesmo assim, as coisas têm um tom que pode ter um viés mais cômico. Então, uma coisa não anula a outra, sabe? E mesmo que fosse uma história compulsiva e louca e melancólica, como, né, é o que a autora queria trazer aqui, eu gostaria de ter tido pelo menos um pouquinho de empatia pelo relacionamento dos dois. E não, desde que eu olhei pra aquele cara, eu pensei, nossa, esse cara é muito escroto. E ele foi se tornando cada vez pior ao longo do livro e eu não entendia por que a Jane queria estar com ele, a não ser pelo simples fato de que ele era o único cara que tinha dado atenção pra ela, sabe? É isso. Então, como eu falei no começo do vídeo, foi uma leitura incrível. Eu gostei muito de ter tido a experiência. Eu acho que foi muito divertido reencontrar o Irmã Brontë depois de todos esses anos, porque eu tive uma experiência com a Emily que eu não curti. Agora eu quero muito ler a Ana, né? Todo mundo me indicou também que ela é a Irmã Brontë menos falada e que tem o melhor livro, então vou ler a Ana em algum momento. Não vai ser esse ano, provavelmente. Eu tenho que ter um espacinho assim entre as Brontë pra, né? E aí é isso, gente. Foi uma experiência legal, mas eu saí com muitos questionamentos. Eu acho que é muito mais da forma como as pessoas posicionam Jane Eyre enquanto um livro pra frentex do que a história em si. Quando você acha um livro de algo que ele não é exatamente, você cria uma expectativa. Quando o livro não entrega a expectativa, você tem pontos a criticar. Então eu acho que às vezes as pessoas falam de Jane Eyre de uma forma e o livro não é exatamente daquela forma. E talvez tenha sido aí que a coisa inchou pra mim. Enfim, eu ainda tenho 4 livros pra ler. O Rei do Inverno, Labirinto, As Vozes de Chernobyl e... qual é o outro livro que me falta ler? Ah, o do Benjamin... Nossa, A Lógica Inexplicável da Minha Vida, eu tinha me esquecido. Faltam só esses 4 livros. O meu objetivo é terminar de ler esse desafio em junho, então eu tenho mais 2 meses por aí. Encaixar 2 livros por mês, eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou falar com vocês agora sobre 3 livros. Já é dia 4 de junho hoje, e eu entrei no meu último mês de, teoricamente, prazo pessoal pra cumprir a meta. E, felizmente, nesse momento, só falta um livro, então eu vou falar com vocês sobre as outras 3 leituras. Eu peguei O Rei do Inverno em maio, e esse foi um livro que, ao mesmo tempo que eu tinha a sensação que eu ia gostar, eu não sei se eu queria ter feito essa leitura agora. É estranho, porque o Bernard Cornwell é um daqueles autores de fantasia, não fantasia, que todo mundo dizia que eu precisava ler e tal, e eu tinha essa coisa com o autor também. Ele tem várias séries enormes. Recentemente saiu um livro dele aqui que eu acho que inicia uma outra série, mas eu não sabia muito bem por onde começar, todo mundo recomendava esse. Eu acho que foi um bom primeiro contato com o autor, mas ao mesmo tempo não sei se foi, porque essa história aqui é As Crônicas de Arthur. É o nome dessa trilogia, que é composta por 3 livros, obviamente. Os 3 são publicados aí já tem um tempo. Já li uma tonelada de coisas sobre Arthur. Eu recentemente li As Brumas de Avalon, então essas histórias arturianas, eu não sei se eu já não tô meio saturada disso, sabe? Então quando eu entrei pra dentro desse livro, são apresentados muitos nomes, muitas lógicas de composição política no começo dessa história, e a gente é apresentado aos nossos velhos personagens, Arthur, Morgana, Guinevere, Merlin, enfim, todos aqueles nomes que a gente já conhece, As Brumas de Avalon e de outras histórias de Arthur, só que os personagens estão colocados de uma outra forma dentro da história, não é a mesma lógica, eles não estão exatamente cumprindo os mesmos papéis, tem todo um shenanigans aqui, que obviamente é o trabalho do Bernard Cornwell desenvolvendo a história, porque se não fosse, não teria porquê. Mas o começo desse livro, os primeiros 250 páginas, são muito densas, e é um daqueles livros que você lê e parece que você nunca vai terminar essa leitura e nunca você vai passar por um livro inteiro. São mais de 500 páginas, tá, gente? E sinceramente pareciam 900, de tanto que precisava remar pra história andar. Eu gosto das histórias de Arthur, não tenho nenhum problema, mas ao mesmo tempo eu também não sou uma grande fã de ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Então talvez eu acho que eu preferiria ter começado por um outro livro dele, As Crônicas Saxônicas, né? Só que são 1400 livros também, já não é uma coisa que eu no momento tô empolgada pra embarcar numa jornada tão longa. Enfim, não foi uma experiência ruim, tá? De forma alguma, mas também não foi exatamente o que eu tava esperando do Bernard Cornwell. Eu achei que eu ia ficar mais impressionada com a escrita dele, eu achei bem ok. Ele é um autor que não usa muita firula, ele é um autor que trabalha uma escrita bem bruta, assim, não mede muito papas na língua pra escrever, ele escreve as cenas com a rudez e os palavrões e, né, sem muita frescura. É uma história adulta, é uma história consideravelmente masculina também, apesar de que a gente tem várias mulheres na trama, mas até as mais
importantes das mulheres estão ocultas aqui pela sombra masculina dentro da trama. Então, assim, complexo avaliar. Eu quero terminar essa trilogia, mas eu terminei o Rei do Inverno sem nenhuma vontade de pegar o próximo livro imediatamente, tá? Então, foi interessante. Eu gostei de ter conhecido a escrita do Bernard Cornwell. Eu gosto de ter feito agora. Não sei se foi o melhor momento, mas ok. Não sei se foi o melhor livro, mas ok. Mas aconteceu e eu acho que é sim uma grande história. Assim como todas as outras histórias que envolvem Merlin, Arthur, Morgana, Avalon, enfim. Mas eu acho que é o tipo de história que você tem que estar na vibe pra você ler, você tem que curtir muito aquilo. E eu não sinto que eu tava nessa vibe nesse momento. Então, 2 pesos e 2 medidas. Depois de ter lido o Rei do Inverno, eu peguei uma coisa bem leve pra ler, porque o livro, como falei, é pesado. E aí eu fui ler A Lógica Inexplicável da Minha Vida, do Benjamin Alaire Sands, que é o mesmo autor de Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Eu já tinha lido Ari e Dante. Eu li Ari e Dante em 2017, acho que no comecinho do ano, quando eu fiz uma projeto de livro viajante, ou foi final de 2016, eu não me lembro direito. E eu comprei esse livro na Flipop quando o autor tava aí. Mas por algum motivo esse livro tinha ficado esquecido. Na época eu não ouvi coisas interessantes o suficiente pra ter vontade de ler esse livro. Tinha muita gente comentando, muita gente dizendo que tinha curtido, mas eu não ouvi argumentos suficientes na época pra que esse fosse um livro que eu quisesse muito ler, mais que eu tivesse gostado de Ari e Dante. Só que agora eu precisava de uma coisa leve e eu queria riscar um livro dos meus 12, e aí eu peguei esse livro aqui. São 442 páginas. Elas voaram pra mim. Eu devorei esse livro em questão de 24 horas, um pouquinho mais. Eu comecei a ler num dia, terminei no outro. Os capítulos são super curtos, a história é muito bonita. É um estilo diferente de narrativa porque a gente tem uma família diferente aqui, sabe? Os personagens, eles estão conectados de uma forma diferente. O personagem principal, ele é adotado, o pai dele é descendente mexicano e é gay, e ele tá passando pelo último ano do ensino médio, então ele tem muitas decisões pra tomar. Um cara chama o pai dele de bicha, ele responde violentamente, daí ele começa a pensar de onde é que veio esse instinto violento, se é do pai biológico dele, isso gera vários conflitos na cabeça dele. Ele tem uma amiga que é a Sam, que tem uma família muito problemática, vai acabar entrando uma terceira pessoa aqui pra compor esse círculo de amizade que também tem muitos problemas familiares. Mas o pai do Salvador, ele é uma pessoa incrível e ele meio que vai abraçando esses personagens, esses adolescentes, e vai ajudando eles de uma forma que a gente raramente vê acontecer em livros young adults. Na maioria dos livros young adults você tem personagens paternos e maternos que estão ali pra dar o aval, ou estão ali pra dar o castigo, ou estão ali pra ser a fonte do problema, porque muitos deles são abusivos, problemáticos, enfim. E é muito raro você ter uma presença tão forte de um membro pilar de uma família aqui dessa forma. Por exemplo, Com Amor, Simon, a gente tem uma conversa super bonita do Simon com a mãe e depois do Simon com o pai. Mas os pais do Simon na história não são personagens principais. E aqui o pai do Salvador, por mais que ele não seja um personagem principal no papel, ele não tenha um ponto de vista, ele não tenha, né, como o Salvador tem, ele é extremamente protagonista aqui enquanto tomar ação, enquanto ajudar esses personagens, enquanto abraçar o próprio filho, enquanto abraçar os outros jovens da história também, e mesmo não sendo parte da família desses outros jovens, se postar como uma figura que tá ali pra ajudar, né? Então eu achei uma construção de narrativa muito diferente do que eu vinha acostumada a ler em livros desse estilo. Foi um livro que me encantou profundamente. Eu amei demais ter lido esse livro. Foi indicação, se eu não me engano, de 2 pessoas diferentes. E aí eu acabei colocando porque, além de ter sido um repeteco, também era um livro que eu super queria ler. E acho que quando tá autografado a gente fica com aquela pressãozinha. Já tá autografado que fazia 2 anos. Não, tá, valei. Foi muito legal e foi exatamente o que eu tava precisando ler depois de O Rei do Inverno. E aí agora, no comecinho de junho, esses 2 livros eu li em maio, e agora no comecinho de junho eu peguei o livro que eu considero ser o mais pesado de toda a minha lista, porque é um livro de não ficção e é um livro que fala sobre um tema que é horrivelmente assustador, que é Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. A história oral do desastre nuclear. Eu li dessa autora Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Foi uma das minhas melhores leituras de 2017. Eu adorei aquele livro. Se eu não me engano, também foi uma leitura dos 12 pra ler. Também foi indicação, né, desse quadro. E ela lançou ano passado, se eu não me engano, é As Últimas Testemunhas, que também vai falar sobre a guerra, mas é do ponto de vista de pessoas que eram crianças na época. Eu posso estar enganada, mas eu acho que foi o resumo mais sucinto possível daquele livro. E essa é uma autora que ela trabalha com
são relatos nus e crus, então são sempre livros muito fortes. Eu passei mal lendo A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu passei mal lendo Vozes de Chernobyl. Principalmente no começo, tem umas partes que são muito horríveis, porque a autora, ela constrói esses relatos, ela, tipo, esses livros aqui, gente, não são escritos, ela não pega e escreve todo o livro, ela coleta relatos e ela condensa esses relatos e bota, né, uma ordem nesses relatos para que faça sentido. Então, no começo, a gente tá falando exatamente dos primeiros momentos. Então, são pessoas contando os primeiros momentos da situação e como elas enxergaram aquilo e tal. Tem uma coisa bem interessante, que o primeiro relato aqui é de uma mulher que o marido é bombeiro. E se você tá acompanhando ou acompanhou aí o Chernobyl, que é a série da HBO, a minissérie, você vai ver que começa mais ou menos essa situação, como mulher e um cara que é bombeiro. O que eu sei sobre Chernobyl e que eu entendi ainda mais com esse livro é que não existem materiais falando tanto sobre o que aconteceu lá, quanto existe sobre muitas outras catástrofes que tem no nosso mundo. Então é uma coisa meio sinistra, é uma coisa meio oculta, é uma coisa que as pessoas não querem falar, que preferem deixar debaixo dos panos. É completamente entendível por quê? Porque foram cometidos muitos erros, foram muitas coisas negligenciadas, foram muitas pessoas negligenciadas, e isso teve um custo que a gente não consegue colocar na ponta do lápis, sabe? Foram vidas e vidas, gerações e gerações prejudicadas por um erro que ninguém sabe direito nem de quem foi direito, né, num primeiro momento. Depois é muito angustiante da parte de você ver as autoridades. E eu comecei a assistir a série, parei de assistir a série pra ler o livro, agora eu terminei de ler o livro, vou voltar a assistir a série, assisti 2 episódios no momento que tô gravando esse vídeo, e você vê aqueles engravatados que não entendem nada sobre ciência, que não sabem nada sobre física, que não entendem o que tá acontecendo, que é o presidente do não sei o que, o prefeito do não sei o que lá, não sei do que, todos indicados por questões políticas e nem um pouco técnicas, achando que tá tudo bem, porque pra eles, na realidade deles, tá tudo bem. E as pessoas estão lá fora, com a pele descolando do corpo, literalmente botando as tripas pra fora, e eles estão... agora a gente isola a cidade, tem as informações, e aí é a nossa hora de brilhar, sabe? Tem inclusive essa fala na série, sabe? Então é uma coisa muito horrível, sabe, gente? E eu não duvido que tenha sido bem daquele jeito mesmo. É assim que são tomadas as grandes decisões. Enquanto a galera tá na rua batendo caneco e tem polícia passando por cima, uma meia dúzia de engravatados sentado numa sala ganhando rios de dinheiro e tomando decisões, se das pessoas que estão realmente sofrendo as consequências por causa dos atos daquelas decisões. Essa é a nossa realidade o tempo inteiro. E isso não acontece só com grandes tragédias, acontece no nosso dia a dia. Não é o indígena que tá lá na aldeia que tá decidindo o que é melhor pra ele e pra comunidade dele. É o engravatado que tá em Brasília que tá tomando uma decisão por uma realidade que ele nunca viveu. Isso é muito assustador. E quando colocado numa situação que envolve as pessoas morrendo e se deteriorando da forma como aconteceu aqui, é ainda mais assustador. Então, são relatos, vão dos mais diversos tipos e com os mais diversos focos, e alguns são simplórios, outros são extremamente complexos, alguns são ótimos, outros nem tanto, mas eu acho que é exatamente isso, sabe? É como se você estivesse sentado numa sala ouvindo diferentes tipos de pessoas e essas pessoas vão focar no que é importante pra elas. E o que é importante pra elas não são medidas políticas, é saber que o filho dela vai conseguir sobreviver, é saber que o bebê que tá na barriga daquela mãe vai conseguir nascer e não vai ser deformado, é que o amor da vida daquela menina que acabou de casar vai sobreviver, é ter um teto pra morar quando tudo era muito difícil e mal tinha se conseguido uma casinha, é conseguir botar comida na mesa quando você foi arrancado da sua casa, é o cachorrinho que você teve a vida inteira e que você teve que deixar pra trás porque não podia carregar animais, é a senhorinha que passou a vida inteira naquela casa e é obrigada a sair e ela se esconde e não sai, ela fica lá na radiação. Então é muito pesado e muito difícil, e eu até falei no Instagram, não tem como você se colocar no lugar dessas pessoas, porque não tem, entendeu? Foi uma coisa inédita, que tomara que não aconteça nunca mais um troço desses, mas que a gente sabe que não pode acontecer. A gente tem aí bombas atômicas sendo comentadas inteiro e essas usinas ainda se mexem com esse tipo de coisa, então, né, não existe nada que nos garanta que a gente não vai ter outra situação assim. Mas é assustador, é horrível e é um livro muito forte. E várias pessoas me disseram no Instagram que não tinham conseguido terminar, que, né, não conseguiram seguir em frente com os relatos por causa disso, e eu super entendo. E é um tipo de leitura que você tem que balancear
muito a emoção com a razão pra tentar encontrar um ponto ali no meio onde você vai sobreviver à leitura, se você é uma pessoa mais sensível, porque é complexo, é o tipo de coisa muito, muito, muito complexa. Mas foi uma leitura incrível. Eu sei muito mais hoje sobre Chernobyl do que eu sabia uma semana atrás. Não sei o suficiente. Acredito que é uma coisa que tem muito ainda a se aprender, mas não é um assunto que me fez desbravar dezenas de livros como a Segunda Guerra Mundial fez, por exemplo. Então é uma relação diferente, mas é a leitura concluída. E aí com essa leitura, que é o 11º livro, fica faltando o último livro, que é Labirinto. Tô com ele aqui, já tirei ele da estante, vou deixar ele na minha cabeceira pra eu eventualmente começar a fazer essa leitura, porque eu tenho aí, hoje é dia 4, isso significa que eu tenho 26 dias ainda esse mês pra fazer essa leitura, e vou começar em algum momento, e o meu próximo take vai ser pra concluir esse diário de leitura aqui com vocês. E eu estou muito ansiosa pra cumprir a minha meta pessoal de terminar esse desafio em 6 meses. O negócio é o seguinte, eu tô aqui pra finalizar esse vídeo e eu achei que eu já tinha finalizado esse vídeo há meses, porque eu terminei de ler Labirinto no final do mês de junho, exatamente quando fechou os 6 meses. Eu tinha me proposto a fazer esse desafio e eu já tô no final de agosto, então já passou julho, agosto. Eu fui editar esse vídeo pra liberar porque eu tinha esquecido dele. Sim, eu esqueci dele. Eu achei que ele já tinha saído, porque ele tava numa outra pasta separada pra eu não perder os arquivos de vídeo. E aí eu fui editar e chegou no final e estava eu falando sobre Vozes de Chernobyl e dizendo: eu preciso ler o último livro. Não tinha mais take, então eu não gravei o wrap-up do último livro, que foi Labirinto, da A.C.H. Smith. Esse é um livro da Dark Side, que saiu aqui no Brasil em 2017, eu acho. Vamos ver aqui. 2016, aliás. E era, então, o último livro que eu precisava ler pra concluir os meus 12 livros pra ler em 2019. Leitura feita. Se você já assistiu meu vlog, você já sabe. Eu ando com problemas com livros assim, nesse formato. Quando a Thaís indicou esse livro pra mim, eu não sabia sobre o que ele era. E faz muito tempo, né, que saiu o vídeo dela, enfim. Quando eu fui montar as minhas escolhas, eu listei os livros das pessoas e não assisti os vídeos de novo. Então eu não sabia sobre o que era esse livro mais. E eu percebi, lendo ele, que eu não tenho mais gosto por esse tipo de história, que é uma garota que acaba invocando uma situação, e aí ela vai entrar, ela vai conhecer uma criatura mágica, daí ela vai ter que fazer uma jornada, no meio dessa jornada ela entra num lugar misterioso, aí ela vai encontrando um monte de criaturas ao longo... Você tá sacando? Ela vai encontrando um monte de criaturas ao longo do caminho, algumas são boas, algumas são más, e aí ela precisa chegar no fim e quebrar uma maldição pra que tudo dê certo. Alice no País das Maravilhas, Dorothy, o Labirinto do Fauno, o Labirinto, tantas outras histórias. Depois desse livro aqui, eu ainda li O Labirinto do Fauno, da Cornélia Funke com Guilherme Del Toro, que é o romance baseado no filme, né, famosíssimo filme do Guilherme Del Toro. Eu consolidei ainda mais o fato de que eu não consigo me importar com histórias assim, porque eu considero que elas são todas muito iguais. De todos os que eu li, a do Guilherme Del Toro com a Cornélia Funke é a que tem mais elementos e a que é mais carregada de significados, mas não são leituras que funcionam muito bem comigo, então eu vou evitar fazer elas daqui pra frente, mas eu tinha que cumprir meu desafio, então eu cumpri meu desafio e é livro lido. Com isso, eu encerro, né, ou encerrei há 2 meses atrás, mais de 2 meses atrás, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, esse desafio, e eu fiquei muito satisfeita porque o restante do meu ano vai ser um pouco bagunçado, por vários motivos, e eu tô num momento em que eu quero ler livros que eu quero ler, e eu tenho uma lista de algumas obrigações que eu ainda preciso fazer esse ano, como Outlander, Altus, Segundo da Roda do Tempo. Eu tenho são 5, né? E o outro é O Ciclo das Trevas e Battle Royale. Esses outros 2 eu não tenho certeza, mas esses 3 aqui com certeza vão andar esse ano. Mas tem livros antigos que eu tô a fim de ler e que eu tô nessa vibe de poder simplesmente pegar o livro que eu quero ler e não estar me preocupando tanto com desafios ou com obrigatoriedades. E foi por isso que eu quis fazer esses 12 no primeiro semestre, pro meu segundo semestre ficar mais livre, porque sempre acabava ficando vários livros pro segundo semestre, vários livros pra dezembro, pra eu desencantar em dezembro, junto com Outlander, junto com um livro da série da Hora das Bruxas, junto com outro calhamaço. Então eu resolvi antecipar meus problemas pro primeiro semestre e concluir. Eu acho que o saldo do desafio desse ano foi super positivo. Eu encontrei vários livros que eu gostei demais da leitura. Lógica Inexplicável da Minha Vida, Vozes de Chernobyl, Circo da Noite, Tudo Que Nunca Contei, Assombração na Casa da Colina. E tiveram algumas leituras que não foram tudo isso, como por exemplo o Labirinto, com A Bússola de Ouro, e acontece, né? A gente raramente vai ter uma lista perfeita, mas eu acho que de todas as listas que eu fiz, baseado em indicações, essa foi uma das listas que eu tive mais gosto de ler. Foi a última vez que eu li indicações. Ano que vem, quando eu for gravar 12 pra ler em 2020,
2020 vão ser escolhas minhas. Então acontece há 3, 4 anos, porque todos os livros que eu tava lendo pra esse desafio vinham de indicações de outras pessoas. Na hora de eu escolher, obviamente, eu escolhi aquele que ou me desafiava mais, ou eu queria mais ler, mas mesmo assim não foi uma lista que eu sentei para fazer com todas as opções. Então ano que vem abre-se gama de possibilidades. Eu ainda vou ver se eu não vou criar um outro desafio pra eu montar minha lista no que vem, mas por enquanto eu concluo esse desafio aqui com vocês. Foi uma experiência muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pequeno relatinho aí sobre as minhas leituras. Eu vou deixar linkada aqui a primeira parte, onde eu falei dos primeiros 7 livros que eu li, e aqui os últimos 5, então, para fechar os 12 livros do desafio de 12 para ler em 2019. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!